Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes, prontinhos aí. O último bloco de hoje, só uma mudançazinha de estúdio. Deve estar estreando alguma coisa aí, tive que só mudar de estúdio, que o outro estúdio ali deu um probleminha técnico na lâmpada. Estamos aí no novo estúdio para terminar esse blocozinho no dia de hoje. Olha só, nosso amigo aí André continua com a gente. Então, falei com vocês no bloco anterior que nós temos a relação de causa e efeito. Então, não existe a comparação indireta e inversamente, não. Você vai comparar os termos numa relação se pertence à causa e o efeito apenas isso. Esse será o seu processo de comparação, ok? Então põe a quarta questão, que eu fui observar que era composta. E a quarta questão diz o seguinte: considere que um dos agentes foi dispensado antes que o trabalho fosse iniciado e que os outros 4 trabalham todos os dias úteis, 10 horas por dia, até a conclusão das visitas. Nesse caso, é correto afirmar que o trabalho foi concluído em 10 dias úteis? Voltamos, e 5 agentes, 12 dias úteis, durante 8 horas diárias. Agentes, pessoas, dias, tempo, horas, tempo. Então isso vai estar relacionado aonde? Agentes, dias e horas. E eles vão fazer visitas. Como a questão não informou a quantidade, eu posso realizar uma suposição de valores. E eu vou supor que o número 1. Tranquilo aí. Nós vamos supor o número 1. Beleza? Põe na telinha. Então, 5 agentes, 12 dias, 8 horas diárias. Aí o que eu tenho? Na 04. Um agente saiu. Então ficaram 4 agentes. 10 horas por dia. Vamos colocar aqui. 4 agentes, 10 horas por dia. Como ele não informou nada, nós vamos considerar o mesmo efeito. Então, 5 agentes, 12 dias, 8 horas. 4 agentes, saíram 1, ficaram apenas 4. X dias, 10 horas. Aí nós vamos fazer a relação, do grande X. Então está aí a grande dica da regrinha de 3 composta. Você primeiro analisou os termos, separou o que é causa da causa, o que é efeito do efeito. Feito isso, você vem com a linha de baixo, saindo da causa. Quando ela for para o efeito, ela desce. Você vem com a linha de baixo, quando ela for para o efeito, ela sobe. E quem está na linha do X? 4, 10 e 1. Os termos que estão na linha do X, que pertencem à linha do X, vão ficar embaixo. Os termos que não pertencem ao X então essa é a relação que nós temos aí. E se vocês me permitem, 5 vezes 8 dá 40. Então eu posso cortar aqui. 5 vezes 8 é igual a 40. Se eu tenho 40 em cima e 40 embaixo, eu posso cortar. Então, X, eles vão trabalhar exatamente 12 dias. E por que eu tenho uma regra de 3 composta, Bruno? Porque eu tenho uma relação de agentes, dias e horas. E quando nós temos 3 ou mais grandezas, nós sempre dizemos que nós temos uma relação que 3 ou mais grandezas, uma relação de uma regra de 3 composta. Então, 3 ou mais grandezas relacionadas é uma regra de 3 composta. Então, põe na telinha. Nesse caso, é correto afirmar
que o trabalho foi concluído em 10 dias úteis, errado. O trabalho foi concluído em 12 dias úteis na relação. Beleza? Então, está aí o nosso contexto. Pode vir comigo. Então, agora sim, meus amigos, vamos para as questões também de regrinha de 3 composta. Desculpe a falha na hora de formatar o material e eu acabei deixando passar despercebido. Então, vamos só voltar. Isso aqui que você vai ter que decorar. É esse quadrinho aí que você vai ter que ficar expert nele. Tempo, pessoas, capacidade da pessoa, velocidade, representa a causa. Área, produção, grau de dificuldade vai representar o seu efeito. Põe na telinha. Uma questãozinha da ESAF, nível médio, Ministério da Fazenda. Uma belíssima questão aí para a nossa caminhadinha. Lembre que se ele não der o efeito, nós podemos supor valores. Com 50 trabalhadores, com a mesma produtividade, então quando eu digo 50 trabalhadores, eu estou falando de pessoas. Então, 50 trabalhadores. Põe na telinha. Com a mesma produtividade, trabalhando 8 horas por dia, vou colocar aqui, horas, 8, põe na tela. Uma obra, e ele não fala qual é a obra, uma obra ficaria pronta em 24 dias. Então, dias, 24. Então, ele falou uma obra, vamos colocar umzinho aqui. Põe na telinha. Então, com 50 trabalhadores, com a mesma produtividade, trabalhando 8 horas por dia, uma obra ficaria pronta em 24 dias. Com 40 trabalhadores, trabalhando 10 horas por dia, com uma produtividade 20% menor que os primeiros. Então, ó, nós temos 40 trabalhadores, 10 horas por dia. Só que ele falou capacidade de produção, né? Produtividade dos operários. Então, a produtividade e capacidade da pessoa. E ele informou que é 20% menor que os primeiros. Então, eu tenho que manter a relação de porcentagem. Então, por exemplo, se esse grupo aqui tem 100, esse faz 80. 20% menor, se você tem como base o 100, 20% de 100 é o 20, então 100 menos 20, 80. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. E aqui, a obra é a mesma, x, na relação. Beleza? Tranquilos? Então, montamos tranquilamente a nossa regrinha de 3, sem problema. Montamos tranquilamente. Feito isso, meus amigos, o que é que nós vamos fazer? O processo do grande X. A linha de baixo sobe e a de cima desce. Quem está na linha no X? 40, 10 e 80. 50, 8 e 100. De cara, vamos ó, 1, 2, 1, 2. Cortar os zerinhos. Então, x, 5 vezes 8 vezes 24, sobre 4 vezes 8. 8 corta com 8. E aí, com 4 vai dar 6. Com 4 vai dar 1.
Então, 5 vezes 6 serão necessários 30 dias. Então, acredito que a partir de agora, você vai dizer assim, cai a regra de 3 compostos. Porque esse processo é um processo que não tem como errar. Agora, o que você não pode deixar de fazer é esquecer a relação. Tem que lembrar de separar o que é causa da causa, o que é efeito do efeito, e aí depois aplicar o grande X. E não pode esquecer que os elementos que estão na linha do X, eles vão ficar embaixo. Beleza? Põe na telinha. Então a minha resposta correta é a alternativa de letra C. Corresponde a 30. Que é a minha resposta. Põe na telinha. Olha o pessoal aí. VUNESP, 2009. Na oficina de trabalhos manuais, uma equipe de 8 detentos realizou 2/5 de um trabalho em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Mantendo a mesma produtividade por hora e trabalhando 2 horas a mais por dia, essa mesma equipe terminará o projeto em mais, olha aí, cuidado. Na oficina de trabalhos manuais, uma equipe de 8 detentos realizou 2/5 de um trabalho. Então vamos botar aqui devagarzinho. Nossa causa. E efeito. Então, 2/5. Põe na telinha. Em 8 dias. Vamos colocar aqui. Dias, 8. Tempo, causa. Volta lá. Trabalhando 6 horas por dia. Horas, 6 horas. Mantendo a mesma produtividade por hora e trabalhando 2 horas a mais por dia, essa mesma equipe terminará o projeto em mais, vamos lá. Então, vão trabalhar 2 horas a mais por dia. Se foi feito 2/5, então se vai terminar o projeto, vamos terminar com 3/5. E aí eu posso fazer isso aqui. Se eu quiser, se você quiser, você pode trabalhar apenas com 2 e 3 e excluir esses termos. Porque na verdade o grupo 1, a parte de cima, fez 2 partes e a parte de baixo ela fez 3 partes. Agora, o conceito de fração é importante. Porque se o grupo 1 fez 2/5, ele fez 2 partes de 5. O grupo 2 vai realizar 3 partes de 5. Como o denominador é o mesmo, nós podemos trabalhar apenas com os respectivos numeradores. Então eu venho aqui com a linha. Quem está na linha do X? 8 e 2. Então eu posso fazer o seguinte. 8 e 8. 6 com 2 vai dar 3. Então são necessários 9 dias para realizar 3/5 dessa obra. Agora, esse corte que eu fiz aí no efeito, você apenas irá realizar quando os termos apresentarem o mesmo que
denominador. Quando os termos apresentarem o mesmo denominador. Dá aquela paradinha especial, você ainda tem casinha aí na casa, põe na telinha. Essa mesma equipe terminará o projeto em mais 9 dias. Serão necessários 9 dias para realizar esse processo. E eu já estou até vendo a felicidade de vocês, dizendo assim, poxa Bruno, eu tinha uma dificuldade em regrinha de 3 composta e com esse macetezinho eu acho que vai ajudar a vocês. Agora, o bicho pega é agora. Põe na telinha aí. 03. A Fundação Carlos Chagas, ela está colocando 2 em 1. E aí vocês, por favor, dêem uma lidazinha, que eu vou apagar aqui o quadro, que eu vou mostrar as 2 relações que eles estão cobrando. Certo dia, Zeuda e Gandhi, funcionários de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho, receberam alguns processos para emitir pareceres e os dividiram na razão inversa de suas respectivas idades, 28 e 42 anos. Paramos tudo aí. Acontece o seguinte, esse tipo de questão começou a ser cobrado em 2008, que eu me recordo, na prova do TRT de São Paulo, de técnico. Ele não dá uma quantidade total. Então, ele não dá a quantidade total. Ele me dá apenas a relação. No TRT de Santa Catarina, em dezembro do mesmo ano de 2010, ele já lhe forneceu um total. Então, existem 2 possibilidades. Ele vai lhe dar um total de processos ou não. Mas, por exemplo, nesse caso que ele não dar um total, você vai partir desse processo. Divisão inversa. Zelda. Gandhi. Zelda 28. Gandhi 42. Vamos simplificar. Só que eu comentei com vocês e nós não podemos esquecer de um detalhe fundamental. Qual seria? Isso, que lindo. Quando a relação ela é inversa, obrigatoriamente nós devemos inverter as partes. Então, eu não vou trabalhar com 2. Eu vou trabalhar com 1/2. Eu não vou trabalhar com 3. E sim com 1/3. Essa relação que nós temos aí. Então, eu tenho partes fracionárias. 6 dividido por 2 vai dar 3. 6 por 3 vai dar 2. Então, Zelda tem direito a 3 cotas, 3 partes. E Gandhi, 2 partes. Então, essa será a produtividade deles. Já que ele não deu um total, a produtividade será as partes. Então, para cada 2 partes que Gandhi faz, Zelda faz 3. Então, quando a questão não lhe fornecer um total, os próprios termos que fazem parte da parte será a sua produção. Você pode trabalhar dessa forma. Você vai considerar esses termos aqui sendo a sua produção. Põe na telinha. Considerando que na execução dessa tarefa, a capacidade operacional de Gandhi foi 80% da de Zelda. Então, vamos botar aqui o quadro. Causa. Efeito.
Aí você tem Gandhi, Zelda. Capacidade operacional. Então, a capacidade operacional de Gandhi foi 80% da de Zelda. Então, vou botar aqui Zelda. Assim. Quanto faz? Zelda tinha 100%, Gandhi tinha 80%. Eu sei que Zelda fez 3 partes e Gandhi 2. Isso nós sabemos. Põe na telinha. E que ambos iniciaram em um mesmo horário, trabalhando ininterruptamente até completá-la. Então, se Gandhi levou, e aí você tem que ter cuidado, porque tem horas e minutos. Eu não posso trabalhar com horas e minutos, porque são grandezas distintas. Eu sei, envolvem tempo, mas eu tenho que trabalhar com a grandeza única. Então, 1 hora nós temos 60 minutos, 2 horas 120, então 2 horas e 10 minutos, nós temos exatamente 130 minutos. Essa é a relação que nós temos aí. Então aqui, ó, Gandhi levou 130 minutos. E nossa amiga Zelda, X. Está aí a nossa regrinha de 3 prontinha na relação. Beleza? Então, ó, montamos a relação. Cuidado, linha de Zelda é a primeira. Ela tem a capacidade operacional de 100 por suposição. Gandhi representa 80% da de Zelda. Minutos X e Gandhi produziu em 130 minutos. E ele fez 2 partes e Zelda 3. Fazendo a relaçãozinha aqui, ó. Quem está na linha do X? 100 vezes 2. Vamos cortar o zerinho. Ou cortar isso aqui também. 8 por 2 vai dar 4. Vai dar 1. Então nós temos 4 vezes 13 vezes 3. 52 vezes 3, 156 minutos. 156 minutos nós temos 2 horas e 36 minutos. 1 hora 60, 2 horas 120 e nós temos aí 2 horas e 36 minutos. Tranquilos? Beleza? Põe na telinha. E aí vamos tranquilamente marcar a alternativa de letra D de dado 2 horas e 36 minutos. Pessoal, eu gostaria que vocês, põe na telinha aí, André, a 4ª questão. E fazer para casa. E eu vou fazer a 5ª questão para fecharmos aí. E a 4ª eu vou responder na próxima aula, que é até para vocês treinarem. Beleza? Então vamos matar com a 5ª questão a nossa aulinha de hoje. E a 4ª é o meu desafio para casa. Questãozinha da BGS, Gran Rio. Vamos lá, vamos fazer um acordo? Dá uma paradinha na aula. Faz a 5ª questão. E eu te espero daqui a pouco. Então põe lá. Você voltou. Pronto. Volta lá, bota a questão. Espero vocês. Então já sei que vocês fizeram a questão. Em uma fábrica, 4 máquinas. Opa. 4 máquinas idênticas são capazes de produzir 20 em 10 horas. Então vamos colocar aqui. Máquinas está no sentido de pessoas, de operários. Máquinas, 4. Põe lá. 20 peças. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho.
20 peças é a produção. Estou produzindo peças, põe na tela. 10 horas. Põe na telinha. Se apenas 2 dessas máquinas forem utilizadas, então em vez de termos 4, teremos 2. 10 peças serão produzidas na seguinte quantidade de horas. Então, 2 máquinas, X horas, 10 peças. Montando o nosso X aí. Quem está na linha do X? 2 vezes 20. 4. Ó, vou cortar o zerinho. 4 vezes 10, 40. 2 vezes 2, 4. Então, 10 horas. E aí você, para não cair no erro, não pensar que o tempo são 5 horas. Que ele induziu o erro. Poxa, se as máquinas reduziram a metade, 4 para 2, a produção reduziu a metade, de 20 para 10, então você pensaria que o tempo também se reduziria a metade. Só que aí não. Porque você pensa assim, 4 máquinas produzem 20. 2 máquinas em 10 horas vão produzir 10 peças. Então essa é uma grande questão que você pensa assim, tá fácil demais, ó. Poxa, eu vou ter metade das máquinas, metade da produção, então eu vou ter que ter metade do tempo. Não. O tempo ele vai continuar o mesmo. Porque 2 máquinas em 10 horas, 10 peças. Essa relaçãozinha que nós temos aí. Beleza? Põe na telinha. Ele até nem colocou 5 horas para você não se perder. Ele poderia ser até um pouco mais malicioso na relação. Então, meus amigos, matamos a regrinha de 3 composta. Se eu não me engano, as próximas 2 aulas, só de porcentagem, sensacional, já preparei as 2 aulas, estão bem legais, para fortalecermos esse conceito, e você sabe que é uma questão certa de qualquer prova. Então eu queria agradecer a todos pelo carinho, vamos ter um prazo de 1 semana, hoje, já na véspera do feriado nacional, na próxima semana, no finalzinho da semana, estamos postando novas aulas aí para você, lá para dia 29, dia 30, estamos postando novas aulas para vocês aí se divertirem. Então fica com Deus, tudo de bom e até a nossa 15ª aulinha.